Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Essa do sapinho surdo aí é boa, né, irmão? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 41 do livro de Gênesis. Eu quero dizer aos irmãos nesta noite, eu estou feliz com o que já ouvi nessa noite, com os irmãos que nos antecederam e trouxeram palavra maravilhosa aos nossos corações, os hinos que nós já entoamos. Confesso aos irmãos que eu pude sentir a presença de Deus aqui nos louvores, e é muito bom quando nós estamos na presença do nosso Pai Celeste. E eu quero trazer nesta noite para os irmãos apenas um pensamento, talvez um esboço. Não quero, digamos assim, de pregar, né? Mas eu vou trazer um pensamento para os irmãos, vou propor um pensamento aos irmãos para que os irmãos pensem. Saia daqui nesta noite, assim como o boi, né? Ruminando, né? Ruminando. Só um pensamento. No capítulo 41 e o verso 38 e 39 do livro de Gênesis, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem há, ou em quem haja, o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Eu vou ler de novo esse texto sagrado. É muito bonito esse texto. Você concorda comigo? Diz assim, o verso 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Verso 39. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Amém? Tome seu assento nesta noite. Isso é muito maravilhoso. Se nós fôssemos fazer um levantamento, e muitos irmãos que são pesquisadores e estudiosos da Bíblia Sagrada, já eu já vou te dar aí o primeiro desafio, né? Primeira proposta para você. Estudar a vida de José e ver as etapas que José teve na vida. Quais foram as etapas da vida de José? E por que eu escolhi nessa noite ler essa passagem da Bíblia Sagrada? Exatamente porque nós estamos nessa noite com um culto alcunhado como o culto dos jovens. Nós estamos reabrindo, né, esse processo com os nossos jovens, e eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai fazer tudo voltar ao normal, e os jovens vão tomar a sua posição, e esse culto está marcando, em nome de Jesus, talvez um recomeço depois dessa pandemia. Eu digo depois porque, graças a Deus, nós estamos ultrapassando isso, irmãos, e em nome de Jesus nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor. Amém? Mas José, se você for analisar a vida deste patriarca, que nós podemos dizer, José, ele teve uma vida totalmente de etapas, e ele foi em cada etapa ganhando, ele foi em cada etapa crescendo, em cada etapa que José passava, ele não regressava, ele não regredia, muito pelo contrário, ele crescia. E se nós fôssemos dar um título a este pensamento, diga aos irmãos nesta noite, pensamento, a gente poderia dizer o seguinte: da crise para o palácio. Diga comigo, da crise para o palácio. O texto está mostrando para nós a vida de um jovem em sua caminhada, na sua construção, ou na construção processual da sua vida. José chega no palácio ainda com a idade jovem, ele chega no palácio ainda jovem. Mas para que ele chegasse nesse palácio, ele passou por um processo desde quase que do início da sua vida, na casa do seu pai, ele já começou a se destacar. E todos aqueles que se destacam têm um preço a pagar.
todos aqueles que se destacam é diferente. Todos aqueles que começam a se projetar, e às vezes ele não faz isso para se aparecer, mas ele é taxado com quem quer se aparecer. Geralmente, aquelas pessoas que se dedicam, aquelas pessoas que são mais obedientes, aquelas pessoas que se aproximam mais das coisas de Deus, que se aproximam mais daqueles que são, vamos assim dizer, que podem dar a eles mais conhecimentos, mais experiências, e eles passam a compartilhar. Geralmente, essas pessoas são taxadas pela sua própria geração como antiquado, como aqueles que não têm o que fazer, como aqueles que estão perdendo tempo na vida. Foi assim com José, mas, porém, José passou por essa fase, a ponto de ele ter sido lançado pelos seus próprios irmãos, e eu quero usar a palavra geração, pela sua própria geração, para lançá-los em uma cisterna, para destruir a vida de José. Toda projeção, e nós vimos aqui nesta noite alguém já dizendo, que toda projeção, tudo aquilo que você às vezes projeta, que alguém que está do seu lado vê que você tem um alvo, você tem um lugar para chegar, e eu me refiro aos jovens nessa noite, você que tem um lugar para chegar, com certeza muitas pessoas vão gritar do seu lado, vão dizer do seu lado, mas muito bem colocou o evangelista irmão Edson, você precisa se fazer de surdo, não ouvir, não observar as críticas, mesmo que você esteja ouvindo, mas você finge que não está ouvindo, e se ouve, e muitas vezes as críticas nos abatem, as críticas fazem a gente ficar para baixo, as críticas querem destruir a nossa vida. O que fazer na hora dessas críticas é pegar todas essas críticas e colocar nos pés do Senhor Jesus e dizer: Jesus, eu quero chegar até o Senhor, mas eu estou sendo muito criticado. E a Bíblia diz que quando nós levamos as nossas necessidades diante do nosso Jesus, Ele vai ouvir a nossa oração, Ele vai abençoar a nossa vida, Ele vai nos trazer força, vai nos trazer graça para nós continuarmos no nosso objetivo. José tinha um objetivo, José tinha uma visão, e haja visto que o próprio Deus havia revelado e mostrado para ele, ele sabia onde ele queria chegar. Mesmo, quem sabe, fosse de forma inconsciente, mas todo servo de Deus, irmãos, tem um local, todo servo de Deus tem um norte, todo servo de Deus tem um lugar para ir, e José sabia onde ele queria chegar. Mas as lutas vêm na nossa vida, a dificuldade vem na nossa vida para que a gente possa não chegar lá aonde nós queremos chegar, e principalmente na vida dos jovens, como nós ouvimos aqui nesta noite, através do nosso querido jovem Josimar, que Jesus tinha um alvo, Jesus tinha um objetivo, Jesus sabia onde ele queria chegar, e ele estava exatamente no caminho, mas é nesse caminho de bênção, nesse caminho de projeto, de propósito, é que os nossos inimigos se levantam. Mas aquele que tem um alvo, que tem um objetivo, não escuta as vozes alheias e estranhas, mas escuta a voz do nosso eterno Deus, escuta a voz daquele que nos chamou para fazer uma obra sobre essa terra. José passou por esse processo. José foi exatamente pela sua própria geração humilhado, foi colocado de maneira que não, José era simplesmente alguém que não valia nada, que não prestava, e que simplesmente queria ser melhor do que os outros. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que você se propõe a servir ao Senhor, alguém vai achar que você quer ser melhor do que ele. Mas, meus amados irmãos, presta atenção nessa expressão: alguém vai achar que você quer ser melhor. Aí, às vezes, a gente pensa assim: não, eu não quero ser melhor. Mas quando você começa a analisar a razão, realmente, irmãos, nós queremos ser melhor. Não melhor num sentido de ser melhor do que o outro, mas melhorar-nos a nós mesmos na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque cada dia nós precisamos de melhorar a nossa vida espiritual. Salmo 119, a Bíblia diz para nós: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista faz essa pergunta e ele mesmo responde: observando o quê? Conforme a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, o nosso objetivo é ser melhor a cada dia. Hoje eu posso ser bom, mas amanhã eu tenho que ser melhor na presença do nosso Deus. A nossa vida, ela é construída de forma gradativa,
passo por passo, até nós atingirmos a estatura de um varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Varão perfeito não é no sentido de ser bom o suficiente ou melhor do que as outras pessoas, não. É num sentido de reconhecer que Jesus é tudo, nós não somos nada, mas nós nele somos melhores a cada dia da nossa vida. Que cada um de nós, como jovens, não é? Ainda não atingimos a maior, digamos assim, a idade de velhice, mas a juventude. Eu estava perguntando a mim mesmo o que é ser jovem. A palavra jovem denota robustez. Olha aqui para mim. Eu vou te dar uma palavra que vai alegrar o seu coração, independente da sua idade. Se você ainda se sente robusto, você ainda é jovem. Amém? Eu vou dizer, se você ainda se sente robusto, você ainda é jovem. O que é isso, pastor? Se você ainda não disse, para mim não vale nada, eu não aguento mais, eu estou fraco, não vou lutar, não vou conseguir, aí você perdeu a sua robustez. Mas enquanto você está dizendo, Jesus é meu capitão, Jesus é meu general, independe da circunstância que eu estou vivendo, eu vou em frente, eu vou chegar lá, aí você tem a juventude vinda da parte do Senhor, a robustez espiritual, que vai fazer você vencer e vencer até aquele dia final. Oh, aleluias! José foi um desses homens, irmãos, desses jovens que tinha coragem, ousadia para fazer aquilo que lhe foi proposto. E você conhece a história, e eu disse que era apenas um pensamento, né? Você conhece muito bem a história de José. Mas me deixa dizer uma coisa importantíssima. Depois de tudo, e eu já vou partir para o encerramento, porque é apenas um pensamento. Depois de toda a vida de José, de todo o cenário, é muito conhecido esse texto, de todo o cenário que foi montado para que José pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Houve um cenário. É interessante que a vida nos oferece o palco, irmãos. E você precisa, na sua trajetória de vida, eu não sei quantos anos você vai viver. Eu já estou com meus 58 anos, chegando para 59 agora no mês de fevereiro próximo. Deixa eu dizer, mas eu não sei quantos anos você vai viver nessa terra. O fato é que você ainda é jovem, você ainda está iniciando. Existe um projeto, aleluia. E esse projeto foi traçado por Deus para a sua vida. Você, obviamente, tem a capacidade de dizer sim ou dizer não para o próprio Deus. O fato é que se você disser sim, Ele vai te conduzir por um caminho. E muitas vezes o caminho do Senhor não é caminhos asfaltados, é caminho de pedra, é caminho de vales sombrios, mas com certeza, se você estiver com Jesus e dizer, Jesus, eu vou continuar, você passa pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque Ele está com a sua vida, e você vai vencer o inferno inteiro. Oh, Ramandarabachoremiai, aleluia. Não há por que temer quando nós temos Jesus. Não é por que temer quando nós estamos num processo que Ele mesmo preparou para nós. Oh, aleluias. Nem sempre a nossa vida é um mar de rosa. Nem sempre a nossa vida nós vamos ser, vai se lançar tapete vermelho para nós passar. Ah, mas eu estou fazendo uma boa ação. Eu estou trabalhando, Irmão, geralmente quando nós estamos fazendo alguma coisa para Jesus, nós queremos ser aplaudido. E geralmente não se é aplaudido, se é criticado. Você pode olhar nas páginas da Bíblia Sagrada. Veja os grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas para Deus. Eles sempre foram apedrejados com palavras, eles sempre foram criticados, eles sempre foram tentados se voltar para trás, mas uma coisa é certa, como disse o escritor, o apóstolo Paulo, prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Há um prêmio para os vencedores, há um prêmio para aqueles que foram até o fim. Talvez você passe no vale da sombra da morte, mas a morte não fará sombra sobre você, porque você tem a vida, e a vida eterna, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias! O que eu estou te propondo nesta noite, meu querido jovem, o que eu estou te propondo é que o cenário da vida nos traz surpresas desagradáveis, mas tem um alvo, existe um palácio aonde você vai se assentar no trono. Aleluias! Aleluia, no final de tudo isso existe uma glória, no final existe uma coroa, no final existe um troféu.
Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. José passa por todos esses intempéries, é lançado na cisterna, sai da cisterna, é vendido, fala que ele foi morto, rasga-se, pega-se a sua capa e suja de sangue. A vida de José foi totalmente uma vida que, se nós olhássemos no presente, diria: esse moço não tem nada a ver com Deus. Daqui a pouquinho José está na prisão, e aí é esquecido. Parece que José estava geralmente acabado. E se nós olharmos para a vida desse patriarca, não. No presente, a vida de José, diríamos: não tem Deus na vida. Não foi chamado para... Não dá. Ninguém gostaria de ter a vida de José. Mas o fato é, oh aleluias, que o nosso Deus não perde o controle da nossa vida. Oh, eu vou repetir: Deus não perde o controle da minha vida. Deus não perde o controle da sua vida. Você pode ter descido no calabouço, você pode ter sido vendido para o Egito. E, irmãos, se nós fôssemos aqui, eu queria que você estudasse um pouquinho mais sobre a venda de José para o Egito, aonde ele foi parar. O Egito significa o mundo. Ele foi levado, quando nós levantamos o sentido figurativo da Bíblia Sagrada, ele foi levado para o mundo. Mas Deus tinha um propósito com José no Egito. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando aquele moço estava dado por acabado, quando aquele moço estava dado como final, não tem mais jeito, não tem solução. E olha que José era um homem fiel a Deus, ele nunca deixou de ser fiel, aleluia. O maior segredo da vida de qualquer um é fidelidade a Deus, independente das circunstâncias que você esteja passando. Se você orou e Deus respondeu, seja fiel. Se você orou, Deus não respondeu, seja fiel. Se você orou, Deus disse sim, seja fiel. Se você orou, Deus disse não, seja fiel. Se você orou e Deus disse espere, seja fiel. Aleluia. Essa é a lição que extraímos da vida de José. Ele foi fiel, ele foi fiel, ele foi fiel. Ele correu do pecado, ele abandonou o pecado. Ele foi fiel até o fim. Chegou uma hora que Deus disse: agora eu vou preparar o cenário para que todos vejam quem é o meu servo José. Oh, aleluia. Vai chegar esse momento na sua vida, jovem. Vai chegar esse momento na sua vida, minha irmã. Vai chegar esse momento na minha vida. Vai chegar esse momento na sua vida, meu irmão. Fique em paz, fique tranquilo. O hino que nós ouvimos nessa noite, tenha paz, tenha calma. Isso é um projeto, isso é uma proposta, Vitor, que às vezes não é fácil, mas nós precisamos de alcançar paz na tribulação. Sabe por quê? Deus está no controle. Deus está na direção. Deixa eu dizer uma coisa que talvez você não sabia, e se sabia, eu estou sendo irônico. Eu sei que você sabe. Deus nunca perde o controle. Eu vou repetir: Deus nunca perdeu o controle da sua vida. Mesmo no momento que você pensou, acabou, o Senhor está dizendo para você nesta noite: não acabou. Eu estou trabalhando para preparar o cenário, o palco, para que você seja colocado na posição aonde eu quero que você esteja. Seja essa posição de destaque ou não. Nós temos que aceitar aquilo que Deus quer para nós. Não podemos aceitar querer aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Deus quer para nós. José estava no fundo do cenário, no fundo do calabouço, lá dentro da prisão. E de lá de dentro da prisão, os irmãos conhecem a história, não vou contar a história do sonho que Faraó teve, vocês conhecem a história. O fato é que o único homem no cenário, o único homem na história, o único homem que pôde declarar a Faraó o que estava acontecendo, foi quem? Aquele que estava lá no fundo da prisão, José. Após ele abrir a boca, Faraó olha para os seus servos e diz: eu procurei em todos os lugares, no meio dos meus, no Egito, procurei em todos os lugares. Não vi nenhum homem em que habitava o Espírito de Deus. Mas esse o Espírito de Deus. Preste atenção, irmãos. Por isso que eu pedi para você estudar a vida de José. Um homem com o Espírito de Deus no fundo da prisão. Um homem com o Espírito de Deus no fundo da cisterna. Um homem com o Espírito de Deus vendido pelos seus irmãos. Isso é normal? Não. O que é isso? Deus, para satisfazer a mim e a você,
não precisa me colocar no trono, lá no calabouço, lá na cisterna. Ele está dentro da minha vida e ele me faz sentir alegre. Oh, alabaxoremiaias. Lá no fundo da prisão, o Senhor diz, eu estou aqui com você. Eu não entendo isso, mas Jesus estava no deserto, mas Deus estava com ele. Aleluia. O problema é que muitos de nós achamos que se temos Deus, temos que estar no controle da situação. Não, muitas vezes você tem Deus, e como disse o irmão Giovanni há poucos dias atrás aqui pregando, Jesus dentro do seu barco, e o barco quase naufragando. Oh, aleluia. Mas tem uma coisa, pode quase, mas não naufraga. Pode quase, mas você não fica na prisão. Pode quase, mas a cisterna não é o seu lugar. Oh, aleluia. Quem passa na prova cantando, quem passa na prova glorificando, quem passa na prova reconhecendo, às vezes vem as lágrimas, às vezes vem a tristeza, às vezes vem as frustrações, sim, mas você percebe, você levanta e diz, não, Jesus está comigo. Tem o palácio te esperando, aleluia. Tem um governo te esperando. Não há um homem dentre nós que tenha o espírito que há nesse homem. E eu acho interessante o versículo 39, aí o faraó vira para José e diz o seguinte, pois que Deus te fez saber tudo isto. Olha o que ele diz, diga comigo assim, ninguém. Diga, ninguém. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Você sabe o que o faraó disse? E eu termino aqui. Sabe o que o faraó acabou de dizer? Você é mais sábio do que eu. Oh, aleluia. Fica de pé, meus amados irmãos. A sabedoria que há em você não é adquirida na faculdade. A sabedoria que há em você não é adquirida na experiência de vida. A sabedoria que há em você e que há naquele que teme a Deus e que busca para andar na presença do Senhor, a sabedoria vem do Senhor. E essa sabedoria que nós precisamos ter para nós chegarmos no palácio. Talvez eu nunca vou governar algo aqui na terra. Talvez você nunca vai governar aqui na terra. Você nunca vai assumir como um estadista ou como chefe de estado, como assumiu José. José assumiu o chefe da nação, era o segundo homem da nação do Egito. O verso seguinte, versículo 29, você vai ver, versículo 29 ou 30, você vai ver que o faraó disse, você tem todo o domínio sobre toda a minha casa. Que é isso, irmãos? Que é isso? Isso é, se você tem Jesus na vida, se você tem Deus na vida, você assume o controle. As pessoas vão confiar em você. Talvez a gente nunca vai assumir um cenário desse politicamente diante das nações, porque essa não é a nossa chamada, mas há um palácio para nós chegarmos. Oh, aleluia! Nós vamos chegar num palácio. Oh, e a Bíblia diz no Salmo de número 24, que os portais eternos se abrirão. Oh, aleluia! Os portais eternos se abrirão e a igreja vai triunfante entrar nesse palácio real que está sendo preparado, ou já foi preparado antes da fundação dos tempos, para mim e para você, para a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja, como a noiva e esposa do Cordeiro, vai entrar. Oh, aleluia. No livro de Apocalipse, a Bíblia diz, quem vencer, olha o que diz a Bíblia, quem vencer se assentará comigo no meu trono. Oh, aleluia. José se assentou no trono, não no trono de Faraó, mas Faraó preparou para ele um trono, para ele dominar e governar o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, já tem um trono preparado no céu, aonde eu e você, vencedores, vamos nos assentar juntamente com o nosso Pai eterno. Oh, Rabachore Miandaraya. Quem vencer, quem vencer, se assentará comigo no meu trono. Aleluia. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono. José, um exemplo da crise até o palácio. Aleluia. Pode adorar. Aleluia.
Aleluia. É difícil entender isso. Mas o melhor para José era a cisterna. É difícil entender isso, presbítero Vandeci. Mas o melhor para José era o cárcere naquele momento. Como a gente vai entender isso? Mas o melhor para José era ser vendido. Prova disso foi o próprio José quem disse quando encontrou com os seus irmãos. Aleluia. José teve a hombridade de dizer para os seus irmãos: irmãos, não se preocupem, não se martirizem, não achem que vocês são os piores, porque foi para esse momento que eu fui vendido para o Egito. Sim, aleluia. A gente não entende cárcere, a gente não entende cisterna, a gente não entende espera, a gente não entende abandono, a gente não entende ser vendido como escravo, a gente não entende isso. Mas o que eu faço agora, o que eu realizo agora, vocês não entendem. Mas quando assumirem o trono, entenderão para a glória do nome do Senhor. Que Deus vai fazer o impossível. Aleluia. Jovem, não é fácil ser cristão nessa geração em que estamos vivendo. Não é fácil defender o Evangelho. Não é fácil. Oh, aleluia. Todos aqueles que assumem e defendem o Evangelho, nesse mundo em que nós estamos vivendo, e tudo sendo levado para o palco do anticristo, a gente é taxado como mesquinhos, taxado como retrógrados, taxados como antiquados, taxados como tudo. Oh, mas uma coisa é certa: naquele dia nós vamos nos assentar no trono com o Cristo. Quantos acreditam nisso? Acredito sim, diga. Aleluia, diga. Acredito sim. Acredito. Aleluia. Acredito sim. Vai com esse pensamento para sua casa. Vai com esse pensamento e estude a vida de José. E pare de reclamar. Oh, glória a Deus. José um dia, aleluia, olhou para alguém e disse: olha, lembra de mim quando você estiver lá na presença do rei. Lembrou nada, irmão. O próprio Deus faz as pessoas esquecer de você. E o problema é que você, em vez de entender que é Deus, começa a murmurar. Começa a falar mal. Ah, ninguém me vê, ninguém me viu, me abandonaram. Fica quieto, meu irmão. Ao hino do Vitor, fica quieto, acalma o seu coração. É Deus te preparando, porque você vai ter que assumir o trono. Oh, para assumir trono tem que ser forjado, tem que ser homem, tem que ter robustez, tem que ser cheio de vida, calejado. Não pode ser uma marionete, vai com as outras. Não pode ser alguém que não tenha pujança. Tem que ser alguém. Ramandarabaxore me andarai. Cumprir. Oh,
Se você acredita nisso, levante a sua mão. Oh, Racalabaxandará. Ai, se eu fosse olhar a crítica, já estaria parado há muito tempo. Eu tenho 30 anos de ministério e vou até o fim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ah, se eu fosse olhar para a crítica, eu já teria abandonado o barco. Mas quem me chamou foi Deus. Eu vou assumir o trono, eu vou me assentar com Ele no trono. Oh, aleluia. Queria pedir ao evangelista Edson para estar fazendo a oração final e terminar tudo. Ele é o líder dos nossos jovens. Jovens, este é o pontapé inicial depois da pandemia. Vamos levantar a nossa cabeça e fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Facinho não, irmãos. Mas se Jesus está no controle, o negócio vai dar certo. O importante é ter certeza que Jesus está no controle. Eu estava pensando hoje. Estava com o meu carro quitado, tudo certinho, os planos, os projetos, tudo feito. Estava indo tudo bem. Com 1 segundo já estava tudo lá embaixo. Mas a minha alma continua feliz, porque Jesus está no controle. Eu quero agradecer, antes aqui de orar, eu quero agradecer a Deus, os jovens. E peço à igreja de Summerville, quando dobrar o seu joelho, minha irmã, meu irmão, ore pelos jovens. Às vezes é costume a gente criticar porque viu em tal lugar, de tal jeito. Faz isso não. Dobra o teu joelho e ora, porque você um dia também foi jovem, você sabe como você foi. Ora pelos jovens, os jovens precisam, os adolescentes precisam, as crianças precisam. Todos nós precisamos um do outro. Vamos orar neste momento. E eu quero louvar a Deus, irmãos, porque Jesus é fiel. Nessa oração apresenta o seu filho, apresenta a sua filha a Deus e diz: Senhor, é projeto do Senhor. É um José que está precisando voltar para a casa do Pai. Ore pela tua família, pelos teus filhos. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite, ó Pai, queremos agradecer por tudo quanto ouvimos neste lugar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta palavra que veio de encontro à nossa vida. Esta palavra, Senhor, que nos deu, ó Pai, novamente, ó Pai, coragem para prosseguir. Ó Deus, quem sabe pessoas que entrou aqui pensando que não tinha mais valor, mas esta palavra veio de encontro dizendo que o Senhor está no controle. Pai querido, eu apresento a Ti a juventude mover do Espírito. Ó Pai, aqueles que estão aqui presentes, aqueles, ó Pai, que estão em casa, aqueles, ó Senhor, que pararam na caminhada, mas que faz parte, ó Pai, deste conjunto. Ó Deus, que o Senhor possa resgatá-los, que o Senhor possa trazer de volta. Toma, Senhor Jesus, a vida de cada um. Ó Deus, que nesta noite, Senhor, possamos ir para casa, ó Pai, pensando, ó Pai, nesta palavra. E quem sabe o momento que estamos vivendo é o momento, ó Pai, de entendermos que o Senhor está trabalhando na nossa vida, porque há um pódio, há um palácio nos esperando, não um palácio terreno, físico, mas um palácio nas mansões celestiais, aonde iremos passar a eternidade com o Senhor. Não entra sem ser preparado, não tem como entrar se não estiver pronto. E essa caminhada está nos forjando, está tirando as impurezas, dói, mas o processo será recompensado na eternidade. Deus, toma as nossas vidas e nos dê vitória a cada dia, a cada instante. É a minha oração neste momento, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos amém. Deus abençoe a sua vida, irmãos, em Cristo Jesus. Irmãos, eu esqueci de dar um recado do presbítero João para os varões. Sábado das 7 às 8 tem ensaio para os varões, amém?